Oi, tudo bom? Dia 21 de maio, quinta-feira, mais uma lição. E hoje o título da lição é A Criação, a Queda e a Cruz. Um tema muito bom, muito interessante, que nós podemos tirar algumas dúvidas, que nós podemos aclarar muita coisa. Para começar, eu gostaria de começar lendo um trechinho aqui de Patriarcas e Profetas, que Ellen ou Helena White falou bem assim. O Éden florescia sobre a terra. Adão e Eva tinham livre acesso à árvore da vida. Nenhuma mancha do pecado ou sombra da morte desfigurava a linda criação. Ok. Após os 6 dias de criação e o sábado, que foi a semana, os 7 dias, Deus criou e falou bem assim: bom, é muito bom. Mas aí alguns vêm teorizar falando bem assim: Deus não criou só em 6 dias, não, porque depois do pecado, depois da criação, depois de Adão e Eva, depois que eles pecaram, aí começou a ter praga, aí começaram a ter os espinhos. Como que as coisas surgiram lá, sendo que na criação não existiam essas coisas? Então tá errado esse negócio da criação? Respondo. A criação foi perfeita, a criação foi terminada e sim, foram em 6 dias e o sábado do descanso. O que aconteceu depois do pecado foi que corrompeu a criação de Deus. Por exemplo, a rosa. Alguns podem dizer, então a rosa durante a criação não tinha espinho, então depois do pecado foi que ela teve espinho, então a criação do espinho foi depois, então não foi em 6 dias. Explico. Eu procurei aqui e estava lendo que o espinho da rosa não é nada mais, nada menos que uma tentativa da rosa de tentar fazer a flor ou a folha, que dá errado. É por isso que depois que a rosa nasce, que ela brota toda a flor, ela não continua crescendo, porque a missão dela foi cumprida. Aí nós temos o exato exemplo de, por exemplo, da corrupção da criação. Porque antes ela não precisava tentar nascer e falhar. Ela simplesmente nascia, então não tinha por que ter um espinho. Entendeu? Mas está no código genético dessa planta. Aí alguns dizem bem assim: mas então se tudo era perfeito, por que Adão e Eva pecaram se eles eram perfeitos? Respondo: Adão e Eva, sim, eram perfeitos, eram lindos, maravilhosos, mas eles tinham o mesmo presente que nós temos hoje também, que é o livre-arbítrio. A árvore da vida, ela estava no jardim o tempo todo, e Deus falou bem assim: você pode usufruir do jardim todo, mas não toca nessa árvore. Eles eram perfeitos a ponto de não se interessar por aquela árvore porque Deus falou: não vai lá. Mas eles sabiam que eles não podiam ir para lá. Tanto é que Satanás, depois que ele se transformou numa cobra e tentou seduzir Eva para comer o fruto, ele fez o que ele tenta fazer com a gente hoje. Foi tentar justificar o pecado para que nós pequemos. Ele começou a falar bem assim, por exemplo, se você comer essa fruta, talvez você não morra, talvez os olhos se abram, talvez Deus já comeu essa árvore e ele não quer que vocês comam para você não ser igual que ele. E foi daí que aconteceu o pecado. Foi do livre-arbítrio de Eva poder pecar e escolher pecar. Às vezes Satanás tenta fazer isso com a gente hoje. Por exemplo, ele fala bem assim: beber um copo de vinho por dia faz bem pro coração. Aí o pessoal fica falando que você não pode beber, então você pode beber. Não, beber um copo de vinho não faz bem pro coração. O suco de uva vai fazer bem pro coração. A fermentação do vinho não vai fazer bem. Vai te dar uma cirrose e aguenta isso depois. Aí fala bem assim: não, mas Jesus tomou vinho na Bíblia, qual o problema? Nós já vimos em lições passadas que a tradução e a contextualização para o nosso idioma é diferente da escritura original. Eles escreveram de uma certa forma que nós entendemos naquele tempo lá atrás. Aí, às vezes, o inimigo tenta falar bem assim: dá uma saidinha aí, o problema é você ficar bêbado e ficar dançando na frente de todo mundo. Se você não ficar bêbado e não dançar na frente de todo mundo, você não está pecando. A gente está tentando justificar o pecado para a gente poder pecar e não ter peso de consciência. E é isso que Satanás é profissional. Ele tenta corromper isso na sua cabeça. Assim como ele conseguiu corromper a criação que era perfeita de Deus. Outra coisa aqui, se vocês me permitem ler uma coisinha de Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte
assim também passou a todos os homens. Muitos tentam falar bem assim, tá bom, vamos tentar justificar um pouquinho a criação. A morte existia antes da criação, porque não é possível que a partir desse momento, que ela comeu um fruto, a morte começou a existir, então não existia. A morte existia, ela só não era para nós, não era para morrermos, ela estava no fruto, estava no pecado daquela situação. E sim, a morte começou a partir daquele momento. Tanto que se a morte não existia pra gente, se a morte já existia antes, qual era o sentido de, a partir desse momento, Deus dar o seu único filho para morrer pela gente? Entendeu? O nosso pecado está literalmente relacionado com a morte de Jesus, porque ele veio pagar pelos nossos pecados para a gente não precisar morrer para sempre. Entendeu? Ao você acreditar em algumas teorias evolutivas, você está diretamente contradizendo a Bíblia. Por exemplo, a morte existia antes, isso é conversa, isso daí é outra coisa. Ao você falar isso, você está literalmente jogando fora o sacrifício que Jesus teve na cruz pela gente. São coisas muito interessantes que a gente tem que ter em mente para a gente entender melhor o sacrifício de Deus e tentar não justificar o pecado e entender que sim, a criação de Deus foi perfeita. Entendeu? Que Deus nos guarde e abençoe hoje e sempre. Amém.